Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios de direito constitucional. São os exercícios da banca Vunesp e banca Consulplan. Essa aula, se não me engano, é a 21ª aula, não é? A 21ª. Exato, é a 21ª. Então, Constitucional Vunesp, Consulplan. E qual é o objeto dessa nossa aula? Eu vou pedir para que os senhores tenham em mãos, e eu vou aqui abrir a minha Constituição. Tenho em mãos a Constituição, que eu cortei essa parte aqui. Eu estava ministrando essas aulas em pé. Eu estava me utilizando o vadimeco. Título 8º. Nós já vimos o título 8º. Título 8º. O título 8º, ele vai tratar da ordem social. Então, eu sempre faço esse esquema porque, à medida que vamos vencendo os diversos capítulos, são 7 capítulos, eu vou marcando aqui na frente, ok. Nós já vimos as disposições gerais, ordem social, as disposições gerais da ordem social, artigo 193, né? A ordem social tem uma base, primado do trabalho, o objetivo, bem-estar e justiça, 2 objetivos, na verdade, o bem-estar social e a justiça social. O capítulo 2, ele inaugura a Seguridade Social. E vamos continuando aí, que o objetivo dessa aula de hoje é continuarmos aí com a Seguridade Social, que são muitas informações, e aí são minúcias, né, Elisa? Atribuições, o que são objetivos, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Artigo 41, a questão 41. A partir do quanto previsto pela Constituição Federal, assinale a alternativa correta a respeito da ordem social. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Na Seguridade Social, nós temos aí as disposições gerais, né? Na seção 1, no capítulo 2, na seção 1. A Seguridade Social é o que é a Seguridade Social? Então, os senhores devem saber. Conjunto integrado. E esse conjunto integrado é de iniciativa de quem? Dos poderes públicos e da sociedade. E o que visa? A que busca a Seguridade Social? A assegurar os direitos que são relativos à saúde, assegurar direitos. Quais direitos? Saúde, previdência e assistência. O poder público organiza a Seguridade Social. E o que busca? Quais são os objetivos da Seguridade Social? Aí nós temos aqui no 195, no 194, o parágrafo único, elencados os objetivos. O 195 diz como deve ser financiada a Seguridade Social. Ela vai ser financiada de forma direta e indireta com os recursos, da União, dos estados, do DF, dos municípios, e também das contribuições sociais. Então, nós temos aí as 4 contribuições. Empregador, a pessoa que emprega, a Fernanda, ela é empregadora, ela emprega pessoas. Ela contribui para a Seguridade Social. E como ela vai contribuir? Uma parte do lucro, do faturamento, da folha de salários, uma parte dessas alíneas contábeis, ela vai carrear aos cofres públicos a título de contribuições
sociais. Então, letra A, folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados. Então, aquilo que ela pagou para o empregado dela, sobre aquele valor pago ao empregado, ela vai ter que pagar um percentual a título de contribuição social. Ela teve uma receita, ela teve um faturamento, ela teve o lucro. Então, sobre esse percentual, ela vai pagar a contribuição social. Se eu sou trabalhador ou segurado da Previdência Social, não sou um trabalhador, sou um outro segurado. Eu também vou pagar. Aí ela deixa claro que não vai incidir contribuição sobre a aposentadoria e pensão que são concedidos pelo regime geral. A receita de concurso de prognósticos, então a Mega-Sena que está acumulada sobre esse valor, nós temos também um percentual que será uma alíquota que será aplicada sobre esse percentual e parte desse valor será criado aos cofres públicos a título de contribuições sociais e também deverá pagar o importador, a pessoa que traz do exterior ou produtos, bens, ou então que importa serviços. E aí nós temos depois alguns parágrafos dizendo outras normas, né? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Parágrafo 4º diz que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão, sempre obedecendo regras tributárias. Nós vamos ver isso na semana que vem, 154.1. Parágrafo 5º, que é o que nos interessa agora. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social, então, benefício ou serviço da saúde, da assistência, da previdência, nenhum benefício ou serviço dessas três áreas poderá ser criado, aumentado ou estendido a outras pessoas sem haver a correspondente fonte de custeio total. Então, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total? Sim, é isso que nós acabamos de observar. Vamos ver as outras. As contribuições sociais que financiam a Seguridade Social só poderão ser exigidas após decorridos 60 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Nós já vimos que essas contribuições sociais, elas são exceções à anterioridade anual, mas elas devem obedecer à anterioridade nonagesimal. Isso está esculpido no parágrafo 6º. Essa regra é muito importante. Quando nós estudamos lá os princípios, né, no direito tributário, a gente sempre faz aquele quadro, né? O que é exceção à legalidade, entre aspas, né? O que é exceção à anterioridade? O que é exceção à anterioridade nonagesimal? Nós sempre fazemos os quadros. Parágrafo 6º. As contribuições sociais, que são essas contribuições destinadas à manutenção, a garantir os serviços da Seguridade Social, essas contribuições, elas só podem ser exigidas depois de 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Então, a lei instituiu, a lei modificou, então tem-se que se aguardar 90 dias para que elas possam ser exigidas. E não se aplica a anterioridade anual. Isso quer dizer o seguinte, que eu não tenho que esperar o exercício seguinte para exigir, o primeiro dia do exercício seguinte. Não. Eu vou exigi-las no mesmo ano. Então, julho. Então, agosto, setembro, outubro. No início de novembro, eu já posso exigir a contribuição social
Eu não tenho que esperar o próximo ano, que é a regra que está estampada no 153, 150, a linha 3B. Então, falso. C. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que prestem serviços de saúde? Não, nós já vimos que isso é falso. E aí vamos localizar esse É no 199, parágrafo 2º, não é, professor? A assistência, o 199 estatui que a assistência à saúde é livre de iniciativa privada. O que diz o parágrafo 1º? As instituições privadas, elas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências aquelas entidades que são ou filantrópicas ou então aquelas outras que não têm fins lucrativos. O parágrafo 2º, ele veda a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas que tenham fins lucrativos. 199, parágrafo 2º. Muito obrigado, Elisa. Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. E, por fim, o parágrafo 4º encerra o artigo 199. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. O artigo 200, ele é muito interessante, já que estamos aqui, com ele aberto. O artigo 200, ele traz uma palavrinha aí que nós temos que decorar. Atribuições, Elisa? Atribuições. Essas atribuições estão ordenadas aqui no inciso 1 ao inciso 8º. Atribuições. Atribuições do SUS. As atribuições do SUS. 1, 2, 3, até o inciso 8º. As atribuições do SUS. E que se diferenciam as atribuições do SUS das diretrizes do SUS. Isso é importante. 198. O que temos no 198? No 198, nós temos as diretrizes do SUS. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada. Não há que se falar em pirâmide. Não existe essa palavra no 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada sim, mas não falou em pirâmide. Hierarquizada e constituem um sistema único. Então, rede regionalizada e hierarquizada, sistema único. Organizado de acordo com as diretrizes. Aí nós temos aqui as diretrizes do SUS. Quais são elas? 1, 2, são 3 as diretrizes do SUS. Descentralização com direção única em cada esfera. Isso aqui, vocês têm que fazer um quadro, porque isso aqui é extremamente importante, porque eles vão pedir em atribuições, eles vão elencar as diretrizes. Quando ele tratar de diretrizes, ele vai elencar as atribuições.
Descentralização com direção única. Descentralização, direção única. Essa é a primeira diretriz. Atendimento integral. E aí nós vamos aí favorecer, priorizar aquelas atividades que são preventivas, né? Preventivas, sem prejuízo dos assistenciais. E participação da comunidade. Participação da comunidade. Da comunidade. Ótimo. É permitida a destinação de recursos? Já vimos que não. Em regra, é autorizada a participação, letra D, direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país? Falso, nós acabamos de observar isso também. Ó. Olha como fica mais fácil quando nós organizamos o conteúdo. A assistência, 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas, elas podem participar de forma complementar, segundo diretrizes do SUS, mediante o contrato ou convênio, tendo preferência, priorizando-se as filantrópicas e as sem fins lucrativos. É vedada, parágrafo 2º, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Essa era da questão anterior. A parágrafo 3º, que é a letra D. É vedada a participação direta ou a participação indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Letra E. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de julho de cada ano. E já sabemos que isso é falso, que é o mês de dezembro. Gratificação natalina dos aposentados, isso provavelmente está lá no artigo 40, no artigo 39. Não, professor, está no 201, parágrafo 6º. Ah, é? Da Previdência Social, ótimo. Obrigado, Elisa. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Então, aqui, da Previdência Social, temos as regras aí da Previdência Social. A respeito das disposições constitucionais 42. Então, 41, letra A. A respeito das disposições constitucionais sobre a Seguridade Social. Continuamos, assinalar a correta. As receitas dos estados e municípios que são destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União. Isso é falso. Isso aqui está no parágrafo 1º do 195. Nós vimos, então, que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta ou mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios e das seguintes contribuições. Nós já falamos quais são elas. O parágrafo 1º diz que as receitas dos estados, do DF e dos municípios, essas receitas que são destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos e elas não integram o orçamento da União. As receitas dos estados, do DF e dos municípios, que são destinadas, as receitas que são destinadas à Seguridade Social, constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Letra A é falso. A pessoa jurídica
em débito com o sistema da Seguridade Social, poderá contratar com o poder público e dele receber benefícios fiscais, excluídos apenas os creditícios. Entendendo um pouco aí da estruturação da forma do sistema tributário, a gente já percebe que não. O parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, bastaria a leitura do parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, se está em débito, não pode contratar. E nós temos restrições também no nosso âmbito de ação, nos tabelionatos de notas. Os senhores sabem que quando os senhores forem tabeliães de notas e que os senhores forem lavrar as escrituras públicas, os senhores devem exigir as certidões negativas de débito das contribuições sociais, ou então os senhores vão dizer que vocês não são contribuintes, vão declarar sob as penas da lei, assumindo a responsabilidade civil e penal por aquela declaração, correto? Então, as pessoas jurídicas, a pessoa jurídica em débito com o sistema não pode contratar. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei? Verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Vamos lá. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O parágrafo 4º nós já falamos, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a seguridade, garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido 154.1. Nenhum benefício ou serviço da majoridade poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. As contribuições sociais que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação, não se lhes aplicando o 153b. Isso. E o parágrafo 7º que responde à letra C, que é a resposta da questão. A lei não poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão. Falso. A lei, parágrafo 4º, a lei poderá sim instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecidos o disposto no 154.1. Há benefícios da Seguridade Social que podem ser criados, majorados ou estendidos sem a correspondente. Falso, porque nenhum benefício, isso é peremptório, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. O 43 nós já resolvemos, é a letra B, né? Ele vai tratar aí do capítulo da ciência, tecnologia e inovação, capítulo 4º, se não me engano. 44. Nos termos do disposto, expressamente no texto constitucional a respeito da educação, acho que já resolvemos essa também. Já resolvemos, é a letra C. 45, também já resolvemos, diz respeito à contratação de profissionais estrangeiros. É o artigo 207, a resposta da 45. As universidades elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros. Na forma da lei, o disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Pronto.
Ó, a 48 nós não fizemos ainda. A Constituição Federal de 88 propicia amparo a alguns grupos sociais vulneráveis, sendo um exemplo disso a garantia de acesso à locomoção adequada às pessoas portadoras de deficiência, sendo a construção ou adaptação de locadores públicos e privados de responsabilidade do Estado. Não, os privados não são, isso não. 48, a letra B, a letra A está equivocada. A proteção especial de crianças e adolescentes órfãos ou abandonados por meio de acolhimento institucional que será mantido com os recursos oriundos do salário família? Bem, isso não é verdade. A posse permanente pelos... Professor, desculpe, qual que é essa questão? 48. Ah, tá, obrigada. Vamos lá. A proteção especial de crianças e adolescentes é a letra B? Não. A posse permanente pelos índios das terras por eles tradicionalmente ocupadas, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Aí, Elisa, mais uma vez, uma questão dos índios. Vamos lá. É o último capítulo, a partir do artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo na União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A posse permanente é o parágrafo 2º. Nós temos o parágrafo 1º que diz que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que são habitadas pelos índios em caráter permanente, aquelas terras que são utilizadas para suas atividades produtivas, aquelas que são imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, sendo seu uso, costumes, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, essas são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. E aquelas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Letra C é a resposta. A letra D é uma velha pegadinha que a gente não mais cai. A garantia de gratuidade dos transportes coletivos à pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Isso é falso. A idade é 65. Então, nós vamos lá nas disposições da criança, do jovem, do adolescente, do idoso, da família, é o capítulo 7º. Olha só. Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 226. A família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 228, 229, 230. A família e a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a participação delas na comunidade, defendendo a dignidade delas e o bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 230, parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos. O conceito de família estabelecido na Carta Magna de 88, de caráter limitado à comunidade entre ambos os pais
e os respectivos filhos com base na sociedade e destinatária de proteção especial do Estado. Não. A família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Nós temos, para efeito de proteção, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Então, 2 pessoas já são família. Estende-se também como entidade familiar, comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Esse conceito é um conceito amplo, é um conceito largo de família. Então, família é mais que só o homem e a mulher. E o liame, a viga mestra da família é o afeto. Então, é um conceito amplo. Vamos... 49. Nós já vimos a respeito da proteção constitucional ao meio ambiente. Mas, de qualquer forma, vamos voltar aqui para nós vencermos essa questão, porque a Elisa não estava presente aqui no dia que eu e a Fernanda resolvemos. O meio ambiente, vocês têm que localizá-lo. Ele está no artigo 225, professor, e a gente tem que lembrar que é a primeira Constituição a tratar do tema do meio ambiente, a fazê-lo em capítulo próprio. Ótimo, muito obrigado, Elisa. Capítulo 6 do meio ambiente, 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade, à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ótimo. Então, tudo bem. O parágrafo 1º, ele vem dizendo o seguinte: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Esse parágrafo traz as incumbências do poder público, né? As obrigações, os deveres do poder público. Parágrafo 2º, aquele que explorar todos os incisos, 1 ao 8, a 7. Parágrafo 2º, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida. Parágrafo 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. A exploração de recursos minerais independe da recuperação do meio ambiente degradado? Falso. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Prevê que as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas podem ser disponibilizadas ou disponíveis por ato discricionário da administração? Falso, porque o parágrafo 5º ele diz: são indisponíveis as terras devolutas ou as arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Elas são indisponíveis. C. Exige, na forma de decreto do Poder Executivo, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Está equivocado aí, é um instrumento normativo. Não é decreto do Poder Executivo, mas é a lei. Isso é uma das incumbências do poder público para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio. Parágrafo 1º, inciso 3º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, 4º, na verdade, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Letra D. Essa é a resposta. Estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Impõe que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que não poderão ser instaladas? Não, não é lei estadual. Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. A par dessas informações, é imprescindível que nós saibamos o teor do parágrafo 4º, que quais são os ecossistemas que compõem o patrimônio nacional. Então, nós temos 5. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar. Você tem algum mnemônico para guardar, Elisa? Não, professor, eu não tenho, porque eles são um pouquinho diferentes, né? O senhor tinha falado ontem, era a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, a zona costeira, mas tem mais um, né? Esse aí é o que você pode menos errar. É o Pantanal. É o Pantanal Mato Grossense, afinal de contas você está... Não, professor, é que eu não posso contar assim em rede aberta, depois eu conto. Não, tá, então deixa eu parar a gravação. Obrigado, Elisa. Eu acho que eu não vou esquecer desse mnemônico, desse trauma. Ótimo, então é a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense, a zona costeira, são patrimônio nacional e sua utilização for-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quando ao uso dos recursos naturais. Então é isso. 50. Segundo a Constituição Federal, assinar a alternativa correta sobre a ordem social. É permitido destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas de saúde com fins lucrativos, com vistas ao interesse público? Nós acabamos de ver isso, né? Não. Às vezes fica mais difícil para nós localizarmos. É o 199, parágrafo 2º. Oi, Elisa, muito obrigado. É o 199 da assistência à saúde, que é livre e iniciativa privada. Até aí tudo bem. As instituições privadas, elas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Ótimo. Então, tudo bem. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 2º. É permitida a filiação ao regime geral da Previdência Social na qualidade facultativa da pessoa participante de regime próprio? Nós sabemos que não também. Agora nós temos que localizar essas disposições aqui. Esse é o 201, parágrafo 5º, não é, professor? Elisa, muito obrigado. É verdade. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa que é participante do regime próprio. 201. Outra informação importante. Deixa eu tirar uma foto aqui desse quadro. Depois, vocês terão que ter em mãos aí um livro de direito ambiental, porque é importante para a nossa prova oral nós sabermos, ao tratarmos do meio ambiente,
de alguns princípios do direito ambiental. Eu não sei se vocês sabem, mas eles são muito cobrados. Eu tenho esse livro aqui. Ele traz alguns princípios. Princípio do desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, preservação ambiental, equidade social, o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, princípio da prevenção e precaução, este que é sempre o exigido. O princípio da prevenção, ele enfatiza a prioridade de que devem ser dadas medidas que previnam, não simplesmente reparem a degradação ambiental, né? E o princípio da precaução é garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser identificados, né? O princípio da prevenção, eu vou até mandar isso aqui com vocês. De acordo com o princípio da prevenção, é preciso tomar as medidas necessárias para evitar o dano ambiental, porque as consequências de se iniciar determinado ato, prosseguir com ele ou suprimi-lo, são conhecidos de plano. O nexo causal é cientificamente comprovado. O princípio da precaução, de acordo com esse princípio, é preciso tomar as medidas necessárias para evitar o dano ambiental. Todas essas hipóteses, elas são a priori. Então, não tem como você identificar dizendo assim, é a priori ou a posteriori. Não, ambas são a priori. Mas na prevenção, você conhece as consequências, né? O nexo causal está cientificamente comprovado na prevenção. A precaução, não. Então, de acordo com a precaução, com o princípio da precaução, é preciso tomar as medidas necessárias para se evitar o dano ambiental, por não se conhecer as consequências ou reflexos que determinado ato ou empreendimento ou aplicação científica causarão ao meio ambiente no espaço e no tempo. Há incerteza científica não dirimida quanto ao impacto ambiental de determinada atividade. E aí, entenderam? Simples assim. Princípio do poluidor pagador, né? Quem polui suporta as despesas de prevenção, reparação, repressão dos danos ambientais. Princípio do usuário pagador representa uma evolução do poluidor pagador. Nesse do usuário pagador, quem for usuário dos recursos naturais deve pagá-lo pela sua utilização. E aí nós temos, né, o princípio da educação, da informação, princípio da educação ambiental, o princípio da cooperação entre os povos, princípio da vedação do retrocesso ecológico, as garantias de proteção ambiental, uma vez conquistadas, não podem não podem retroagir. É por isso, professor, que não pode, ao contrário do que o presidente desejava, transformar aquela região de Angra dos Reis, por decreto, em uma região equivalente a Cancún para ser explorada cientificamente. Ele queria fazer isso por decreto e lá uma área de proteção ambiental, aquela parte da Ilha Grande, ali tem algumas coisas que são de proteção ambiental. Então, é vedação ao retrocesso. Mas aqui ele não fala nesse livro sobre esse princípio da questão da geração intergeracional. Isso aqui, esses princípios, eles sempre caem. Ok. Mas, enfim, era isso que eu queria mostrar aos senhores. A letra A dos 50, então, equivocada. A letra B também é equivocada, nós já vimos.
A letra C. No âmbito da educação, os municípios atuarão prioritariamente no fundamental e médio, infantil, e os estados no fundamental e médio. Certo? A letra C está correta. Vamos lá para a educação. É 211, professor, não é? Parágrafo 2º e 3º. Muito obrigado, Elisa. A União, os estados, o DF e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o Sistema dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados e o DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. E aí, na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o DF e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. A União aplicará anualmente nunca menos que 15% da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento de ensino. 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e o DF e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o DF e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao DF, aos municípios ou pelos estados aos municípios não é considerada, para efeito de cálculo previsto, a receita do governo que é transferida. Aí temos outras disposições, regras, mas letra D equivocada. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 120 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final. Ó, vamos lá para o desporto. Essa... É 217, parágrafo 2º. Esse parágrafo 1º aqui, ele é um dos mais exigidos, se não o único que é exigido nesse conteúdo, né? Que é aquela hipótese, né, que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, reguladas em lei. A Justiça Desportiva, parágrafo 2º, terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Então é isso. Do desporto, nós temos essas regras aí. A partir do artigo 217. Muito obrigado, Fernando. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Então, não é 120 dias. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer nosso intervalo de 10 minutos e a gente já volta para nós darmos continuidade e terminarmos esse bloco agora, ainda hoje. Tá bom? Claro, né? 51. Assinale alternativas sobre a Seguridade Social que está em consonância com o disposto na Constituição Federal.
Vamos lá para a Seguridade. Então, a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de novembro? Falso. Nós já vimos isso. É a do mês de dezembro. 201, parágrafo 6º. Nossa, Elisa, você está salvando a pátria. 201, é porque eu não marquei aqui a Previdência Social. Marcando com a caneta errada. A Previdência Social. A Previdência Social, então, ela é tratada a partir do artigo 201, ela será organizada sob forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuariais e atenderá, nos termos da lei, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, proteção à maternidade, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário, família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o parágrafo 2º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. O benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado poderá ter valor mensal inferior ao salário mínimo? Falso. Parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 201, parágrafo 2º. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendidos o controle de seu teor nutricional. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle, o SUS. Isso é verdade. No 200, inciso 6º, nós temos fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos, participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. 6º, fiscalizar e inspecionar alimentos. Correto. Letra C. É facultada a filiação ao regime geral da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio? Não. É proibido. É vedada. Parágrafo 5º do 201. É vedada a filiação ao regime geral de Previdência Social na qualidade facultativa de pessoa participante do regime próprio. É possível que o poder público destine recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos? Não. Parágrafo 2º do artigo 199. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 52. De acordo com o disposto na Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Ótimo. Sobre a Seguridade Social, assinale a alternativa correta. Vamos aqui na Seguridade Social. Isso aqui é muito importante. É isso que eu quero mostrar para vocês. O artigo 194, ele vai trazer, descreve o que é a Seguridade Social, de quem é a iniciativa e a que se destina. E o parágrafo único traz os objetivos da Seguridade Social. Os objetivos da Seguridade Social. Isso aqui é muito importante. A gente vai ter que pensar um jeito, um mnemônico,
de nós decorarmos esses 7 incisos aqui, porque eles são cobrados nas provas orais. Eu já fiz vários, mas nenhum fica. Nenhum mnemônico que eu crio fica. Universalidade da cobertura e atendimento, UCA. UECS, Universidade de Equivalência, UECS, os benefícios e serviços às populações rurais e urbanas. SD, seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio. Custeio, diversidade, base de financiamento. E, por fim, o 7º, caráter democrático e descentralizado da administração. Caráter democrático, descentralizado da administração. Gestão quadripartite. Com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados. Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Então é isso. Artigo 194. Estes são os objetivos da Seguridade Social. Universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios sociais, benefícios e serviços às populações rurais e urbanas, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da administração. Estes são os objetivos. A universalidade da cobertura e do atendimento possui uma dupla dimensão. Na dimensão subjetiva, relaciona-se ao dever imposto ao Estado de garantir a todas as pessoas que se encontram no Brasil o acesso aos direitos albergados pela Seguridade Social. E na dimensão objetiva, refere-se a situações que apresentam risco social, que são escolhidas pelo legislador para ser objeto de proteção de acordo com a capacidade econômica do Estado. Bem, essa primeira parte está certa. Eu não sei se essa segunda parte estaria correta. Deixa eu ver o gabarito dessa questão. 52 foi dado como certa a letra A. Sim, então é para considerarmos isso sim. Na dimensão objetiva, refere-se às situações que apresentam um risco social, que são escolhidas pelo legislador para ser objeto de proteção de acordo com a capacidade econômica do Estado. Vamos ver os outros. Diferentemente do que fez com os direitos trabalhistas, o Constituinte originário não impôs uma uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, de forma que tanto o legislador quanto o administrador público podem estabelecer diferenciações. Não, está falso. Um dos objetivos é a uniformidade e equivalência. Nós vimos aqui no inciso 2. A seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e serviços impõe ao legislador o dever de desenvolver um sistema de contribuições que levem em consideração a imprescindível isonomia entre os contribuintes combinada com a capacidade... Não, independe.
E seletividade e distributividade da prestação tem a ver com o serviço, não tem a ver com a forma de custeio. A equidade na forma de participação e custeio tem por objetivo assegurar a concessão dos benefícios e serviços compreendidos pela Seguridade aos mais necessitados economicamente, não possuindo vínculo com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia. Não, você, equidade na forma de participação e custeio, sim, você tem que levar em conta a capacidade contributiva. O caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão tripartite, falso. Isso é o clássico, é sempre essa que cai. Gestão quadripartite. Vamos lá. 53. A política pública destina-se principalmente ao provimento de orientações normativas que, fundadas em valores específicos, visam a elaboração de estratégias, de planos e programas para o alcance de determinadas finalidades. Quanto ao processo de formulação, implementação e fiscalização das políticas públicas, assinale as alternativas e assinale a alternativa correta. A participação da sociedade apenas será relevante no processo de fiscalização? Não, porque a sociedade ela também vai participar da elaboração dessas políticas públicas. Isso é falso. A situação problema privada apresentar-se-á como objeto central de interesse no processo de formulação das políticas públicas? Bem, não sei o que isso quer dizer. Letra C. A formulação de políticas públicas consiste, em linhas gerais, num processo de encontrar um conjunto de possíveis políticas para a solução de determinados problemas. Bem, essa questão não tem nada a ver com nada, mas a resposta que foi considerada correta foi a letra C. Isso aqui deve ser algum planejamento estratégico, deve ser um conteúdo aí de políticas públicas, enfim. Não tem a ver com esse nosso conteúdo. Área 54, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade, classe ou outro legalmente constituído em do MP, acionar o poder público para exigi-lo, o poder público na esfera de sua competência municipal. Isso está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a letra E. Deve assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. 55. Ao tutelar o direito à educação e cultura, a Constituição Federal estabeleceu que os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil, falso, que é médio. A União aplicará na manutenção e desenvolvimento do ensino anualmente percentual nunca inferior a 18% da receita resultante dos impostos. Acho que é isso mesmo. Acho que é a letra B. Vamos ver esses limites. É a letra B. Da educação. É o 212 caput, não é, professor? A União aplicará anualmente nunca menos de 18 estados e DF, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos. Tá certo, é a letra B. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais da escola pública de ensino médio. Onde estamos isso? Parágrafo 1º do 210. Fundamental, não do médio. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O presidente da República, mediante decreto, estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país. Da cultura. O Estado garantirá a todos, a partir do artigo 215, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, parágrafo 3º, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão de cultura em suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura, valorização da diversidade étnica e regional. O Estado garantirá a todos
o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, aqui é falso. Os estados e o DF devem, obrigatoriamente, vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais. Parágrafo 6º. É facultado aos estados e ao DF vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida. Aos estados vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita para o financiamento. Isso aqui está certo. Obrigatoriamente não, é facultativo. É facultado, né? A gente acha, professor, o meu pensamento também é obrigatório, mas é facultado. É um absurdo ser facultado. Né? Exatamente. 56. Vamos lá para a Previdência. Com relação à Previdência Social, a Constituição Federal dispõe que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria aos beneficiários do regime geral de Previdência Social, ressalvados os casos de acho que é a letra D. Vamos lá. Vamos ver se nós encontramos aqui. Professor, eu acho que é o 201, parágrafo 1º, não é? É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de Previdência Social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Eu tinha falado D? Não tinha? Atividades exercidas sob condições especiais que prejudicam Tinha. a saúde ou a integridade física. Então, é isso mesmo. Obrigado, Elisa. O 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo, de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, nos termos da lei, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário, família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o parágrafo 2º, né? Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição, o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário mínimo. 57. Considerando o disposto na Constituição Federal a respeito da ordem social, assinale a alternativa correta. A diversidade e distinção na concessão dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais é um dos objetivos? Não, a gente não pode ter isso como objetivo. Vamos lá no 194. A uniformidade e equivalência dos benefícios é o contrário. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, com ou sem fins lucrativos. As com fins lucrativos, que é a vedação, né? Parágrafo 2º, 199. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. O Poder Judiciário não admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas, devendo as questões ser dirimidas. Não, pelo contrário, elas inclusive devem ser resolvidas, elas devem passar, ou melhor, deve-se esgotar a esfera administrativa. Onde que lemos isso? É o 217, parágrafo... Professor, o senhor falou que primeiro. Toda vez cai esse artigo, que é o 217, parágrafo 1º, né? O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem as instâncias da justiça desportiva reguladas em lei. Uma das hipóteses, né?
Letra D. Com o objetivo de preservação do meio ambiente, serão vedadas a alteração e a supressão dos espaços territoriais e seus componentes considerados, serão vedadas a alteração. Enfim, essas questões. 225. Para assegurar a alteração e a supressão dos espaços territoriais e seus componentes considerados. Professor, não é o 225, parágrafo 1º, inciso 3, que o senhor tinha falado Definir naquela hora? em todas as unidades, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitida somente através de lei. Serão vedadas a alteração e supressão? Não, não, não. É isso mesmo. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. E, portanto, é a letra E. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais da escola pública de ensino fundamental. É o 210, parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 58. Difícil, mesmo com a questão, com o texto da lei, às vezes é difícil, não? Porque direito à saúde, fornecimento de medicamentos e de tratamento médico, manifesta necessidade. Obrigação solidária de todos os entes do poder público, ofensa ao artigo 535 do CPC, não demonstrada, deficiência na fundamentação, súmula 284 do STF, falta de pré-questionamento, súmula 282, reexame do contexto fático probatório, súmula 7. Hipótese em que o tribunal local consignou. Como se disso, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Trata-se de garantia inerente à saúde e à vida, as quais estão intrinsecamente ligadas ao princípio da dignidade da pessoa humana, não é? 58, letra D. Um dos fundamentos basilares da nossa República. 58, letra D. Essa questão é boa. 58, letra D. Deixa eu tomar o meu chazinho aqui. Estão servidas? Professora, a gente tem que tomar mais chá, né, Fernanda? Mais chá. Eu tenho que tomar porque essa semana eu fiquei um pouco constipado. Eu amo chá. Eu tenho a preguiça de fazer. Encontra-se em análise no Congresso Nacional uma reforma da Previdência Pública Brasileira. O fundamento da reforma, segundo dados do governo, é um déficit das contas públicas, ou seja, falta de recursos para custear os benefícios. Considerando que as informações sejam verdadeiras, baseando-se no texto constitucional, uma provável causa do déficit pode ser, e aí foi considerado a insuficiência da base de financiamento dos benefícios da Seguridade. B. Essa questão 2017. 60. Conforme expressamente previsto no texto constitucional, a ordem social tem como base a justiça, o bem-estar, o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Letra B. Então, Elisa, nós vencemos aqui o nosso capítulo, o nosso título, na verdade, o título 7º, que trata da ordem, ou título 8º, que trata da ordem social. Trata da ordem social. E aí, eu vou pedir para vocês amanhã o seguinte, amanhã vocês terem um encontro comigo às 19 horas, porque eu gostaria, eu não vou iniciar hoje o título 7º, mas amanhã nós vamos fazer exercícios pertinentes ao título 7º.
que trata da ordem econômica e financeira. Ordem econômica e financeira. Porque aí nós vamos encerrar o nosso conteúdo de constitucional da ordem econômica e financeira. Nós vamos ver o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, na verdade, só temos um artigo. Mas é porque o capítulo 2 e o capítulo 3 eles são muito importantes no registro de imóveis, né? Nós temos aí a Lei 6766, o regulamento, a Lei 10.257, o Estatuto da Metrópole. Então, nós temos aí muitas disposições que nós temos que dominar. Tudo bem para você, Elisa? Tudo bem, professor, está excelente. E depois, professor, a gente vai fazer o quê? Amanhã é sábado, né, professor?